Bom, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Parrini, meu apelido artístico é Parrone, eu sou apresentador de TV, já apresentei alguns programas de televisão na Rede Record no Rio de Janeiro. E para quem não sabe, eu também já fui candidato a pastor, já fui um IBURD da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, primeiramente eu gostaria de saudar a todos, bem-vindos a essa gravação de mais um vídeo postado no meu Facebook, em todas as redes sociais que vão ser postados. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a vocês uma importância aonde a palavra de Deus diz assim: buscar-me-ei e me achareis, quando buscai de todo o vosso coração. Ou seja, se a pessoa coloca a fé em Deus, busca Ele, e essa fé, porque ela sem obras, ela é morta. Então, as obras são se materializar através daquilo que significa uma ação de alguma coisa, de algo que você provoca a essa pessoa uma reação. Pois até muitas pessoas dizem por aí que para cada ação tem uma reação, então, seja ela emocional, sentimental ou até racional. Só que uma fé não emotiva, mas a fé verdadeira em Deus é a fé racional, que é usada com inteligência, com prática, com vitalidade. Uma palavra de amor traz vida, e essa vida em que traz a palavra são através da moral que a pessoa tem, das verdades de um casamento vivido como tem vivido o meu casamento até hoje com a minha esposa Maria. Eu gostaria de saudar a todos também, dizendo a todos os ouvintes que estão me assistindo nesse momento, que Deus tem um plano para cada um de nós. Não cai uma permissão que não seja a permissão de Deus, às vezes uma prova que nós estamos passando na nossa vida, que seja a permissão do próprio Deus. Só que, porém, existe a permissão de Deus, mas que o homem também, pelas certas circunstâncias, certas situações, provoca aquela reação adversa na sua vida. Então ele tem que provar que ele é um cara digno para poder cuidar, né, dos filhos, do futuro, da educação dos filhos, como está acontecendo no meu caso. Muitas pessoas estão me caluniando, dizendo: se você tem Deus, se você segue a Deus, né, que é o Deus que você tanto segue, em que agora os seus filhos e a sua esposa estão longe de você. O que o senhor tem a dizer sobre essas palavras? Pois bem, eu vou até olhar o relatório aqui, né, em que estão certas acusações, né, banais, situações que dá para se resolver. Eu vou te dizer a resposta agora. Bom, a respeito, existe um processo lá em São Paulo, que é do casamento da minha companheira, da minha esposa, né? Que é, no caso, o Carlos Daniel e a Angelina, que devido às fórmulas, o Carlos Daniel foi deixado, foi abandonado na casa da mãe dela, adotiva, da Maria Madalena. É, ela deu queixa de abandono, porque ela preferia ficar com outro relacionamento, que não era nem o pai do Carlos Daniel, devido à decepção de ela ter encontrado o próprio marido dela
pai do Carlos Daniel, marido, namorado, eu não sei dizer ao fato, mas o pai do Carlos Daniel com a própria amiga dela na cama. Então isso decepcionou ela bastante. Então ela pegou o irmão desse rapaz e se deitou com ele. Só que o irmão sendo ignorante, o irmão sendo estúpido, falou então: deixa na casa da Débora e venha para cá. Quer dizer, ou seja, ela abandonou na casa da Débora. A Débora brigou com ela, porque filho é algo precioso que nós não podemos abandonar, nem mesmo da nossa relação sexual. Tá certo que ela queria curtir, que ela queria se divertir, mas que ela avisasse a amiga dela o que ela ia fazer com o rapaz, que ela ia na casa dele, que ela ia curtir, que ela ia se divertir. Nisso, ela tinha se envolvido também há muito tempo, no passado, com um rapaz, que ele já era um coroa. E segundo ela, diz que isso não foi abuso sexual. Mas o coroa chegou perto dela, o Ronaldo chegou e disse que ele queria assistir um filme e ela fosse tomar um banho, ele preparou tudo, tudo do bom e do melhor para eles comerem, até inclusive deixou ela sozinha dentro de casa, ela comia tudo, tinha tudo na geladeira do rapaz, o rapaz caminhoneiro, o rapaz bem-sucedido. E ele então chegou numa certa ocasião, ele chamou ela para assistir um filme, começou a aliciar as partes íntimas da menina, e até então ali ela era uma moça. Era uma moça, ela estava ali se conhecendo e tal. Dali por diante, ela já arrumou esse rapaz aí, que é o pai do Carlos Daniel. E ela disse que o coroa não tinha abusado dela, não. Simplesmente só fantasiou e acabou metendo metendo a vara em cima e então tirando aí a, a virgindade dela, ou não sei, parece que ela já tinha também, antes disso, tinha sido abusada sexualmente. Devido a tantos traumas assim que ela tem passado, até mesmo quando criança, quando o pai dela, diz ela que supostamente o pai dela abusou dela quando era criança. Chegando de um certo tempo para cá, a Angelina, né, ela já estava vivendo já com esse outro também, com esse terceiro, que era o Marcos Henrique de Oliveira. Aí chegando de um tempo para cá, ela vivendo com um rapaz, né, já quase 7 anos de convivência, desde os 17 anos, que ela largou tudo e foi morar com o Marcos Henrique de Oliveira. Ele, na verdade, ele preferia a desculpa que ela pulou a cerca para engravidar da Angelina, foi que o rapaz, ele na verdade, preferia engravidar outras meninas, outras mulheres, ao invés de engravidá-la. Pois bem, aí houve uma briga, aí houve uma separação aí de praticamente quase 2 anos, né? E ele chegou então a separar dela, ficou um para um canto, outro para o outro, e os dois morando na rua, na situação de rua. E aí então ela voltou depois de um tempo. Aí ele disse, ele foi lá, ela estava tomando um remédio antidepressivo, porque depois do nascimento da menina, ela teve uma depressão que pós-parto, que ela tentou até suicídio. Diz ele que ela tentou várias vezes, diversas vezes, suicídio, diz o ex-marido dela, e alega que ela usa o psicológico, ela usa para poder falar muitas mentiras, muitos enganos, muitas falsidades. E do meio desse transtorno psicológico que está passando, nunca se sabe qual a intuição verdadeira do coração da mulher. Em relação ao fato que ele disse que ela também, ela agredia muito ele também perdia a cabeça com ela, acabava também agredindo ela também várias vezes. Existem fórmulas em que prova que ele não agredia ela. Na verdade, ele espancava. Ele espancou tanto, tanto, que ela ficou com o rosto todo arrebentado, com o rosto quebrado, quase que ele quebra o braço dela. Ele queria, na verdade, ele apontou uma faca de cozinha,
para ela, uma faca mesmo, querendo então acertar o seu peito com uma facada. Ele nunca deu conselho para ela nunca se matar, ao contrário. Me parece que ele queria realmente matar a mulher, a companheira, né? Então ele fez com que ela voltasse para ele, reconheceu a menina, a Angelina, justamente para fazer com que ele pegasse a menina e trancar ela de vez com ele, para que ela não arrumasse outro homem, ficasse fazendo tipo uma prisão, né? Usasse a criança como escudo para poder prender então, né, a ex-mulher junto com ele. Então, devido ao Marcos Henrique ser uma pessoa também de extremamente periculosidade, por ele também constar que ele deu um murro, ele deu um chute, verdadeiramente, foi o que ela me disse, na barriga dela, porque ele ainda voltou para ele conseguiu engravidá-la, depois de não sei quanto tempo, ele conseguiu engravidá-la e realmente ele pegou e deu um chute e matou a criança na barriga dela. Pronto, já houve já o segundo aborto. Porque antes da Angelina, depois do nascimento do Carlos Daniel, ela ainda foi para o Rio de Janeiro. Nisso, em 2007, quando eu fui para o Rio de Janeiro, para a capital do Rio, eu saí do interior da cidade de Valença, Rio de Janeiro, eu conheci ela lá no Rio de Janeiro e foi uma das minhas primeiras mulheres que eu me deitei com ela. Quer dizer, eu me lembro dos momentos em que ela, tão extrovertida, do jeito que é, tão engraçada, tão linda, amorosa, aquilo ali, aquele espelho, me lembrou muito. Me lembrou muito quando eu reencontrei com ela no metrô de Tatuapé, lá em São Paulo. Foi uma coisa tão linda o meu encontro com ela, que com aquele olhar, quando ela bateu em mim, eu sabia que ela me conhecia de algum lugar. Eu sabia que ela me conhecia do Rio de Janeiro. E foi em 2007 que eu conheci ela. Isso é fato muito bom que me lembra coisas boas, me lembra um encontro que eu tive com ela. Só que no meio desse transtorno, existe uma pessoa que eu quero derrubá-lo. E essa pessoa que eu quero derrubá-lo, em nome de Jesus, essa pessoa que Deus tem que fazer justiça em cima. Numa certa ocasião, casado com ela já há uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, já aqui dentro do estado mesmo de Alagoas, eu mostrei uma série de fotos. E ela apontou a foto e se tremia, quase que teve uma crise no chão. Eu me lembro nesse dia até que ela passou mal, ficou com febre altíssima, de quase 40 e poucos graus de febre. Eu tive que levá-la para o hospital às pressas, porque senão ela quase que abortava o Billy Jersey, né, que é o nosso filho, né, de 2 anos. Então, ela teve uma crise muito nervosa, que ela quase que matou a criança dentro da barriga dela, devido ao susto. Quando eu mostrei a foto do meu tio, ela disse com todas as palavras que ele tinha planejado o abuso sexual dela no Rio de Janeiro. Isso me quebrou e muito. Porque meu tio, eu fui muito mimado pela minha avó quando eu era pequeno. Então, meu tio, então, aproveitando isso, sabendo que eu tive problemas neurológicos quando eu era criança, eu apresentei que a minha mentalidade era maior do que a minha idade corporal, minha idade física do corpo. Então eu tive uma crise, né? Uma crise muito grande devido ao remédio que eu tomei, ao Neuleptil. Eu me lembro até o nome até hoje, porque esse remédio me fez muito bem. Na época que eu apresentei esse problema, ele me deu muita instrução, ele me deu muita força. Mas ao passar de um tempo para cá, dos meus 15 para 16 anos para cá, eu me apresentei outros fatos, outros problemas. Alteração de comportamento, né, agressividade, né, e em tudo, né, tudo que eu queria fazer era tudo ao mesmo tempo, tudo com pressa, era tudo não tinha que resolver hoje, tinha que resolver agora. E não era bem assim que tinha que fazer as coisas. Na verdade, o que tinha que fazer era resolver uma coisa,
para depois resolver outra. E hoje, casado com a minha atual esposa, eu compreendi a situação de que eu tenho que fazer as minhas coisas devagar. Hoje resolver uma coisa, amanhã resolver outra. Só que, porém, o desespero que a minha atual esposa tem mantido dentro de casa com as duas crianças, ela tem mantido o desespero dizendo: eu quero que resolva logo. E eu, com pressa de logo resolver também a situação, porque eu não estava assim, eu estava bastante controlado, tentando controlar meu estado de nervo, mesmo sem tomar remédio controlado. Mas devido a tanto estresse, a tanto preocupação que a minha mulher tem passado para mim, eu tenho pegado, infelizmente, tomado essa atitude, que não querendo eu tomar essa atitude, mas fiquei muito nervoso. Quando ela pegou uma faca, ela tentou se matar, e eu acabei, infelizmente, agredindo fisicamente a minha própria mulher. E, na verdade, eu sei que pedir desculpa não é tudo, mas mostrar a minha moral, a minha lealdade e tentar-se, né, ver com meus erros e acertar. Dessa vez, fazer meu tratamento médico. Eu sei que no posto de saúde, aqui em Maceió, Alagoas, é difícil de encontrar, ainda mais remédio controlado. Se eu não pegar e não tirar da pensão alimentícia que eu recebo do meu pai, não tirar o dinheiro para poder pagar, né? Eu sei que é 300, 200 e tanto, 300 e tanto, o remédio é caro, mesmo sendo genérico, se tiver ainda genérico, que é muito difícil ter um remédio controlado genericamente. Então, eu gostaria de lembrar todos esses fatos também, a qual conheci a minha companheira em 2007, que hoje ela é minha atual esposa. E uma coisa muito importante, deixando frisado nessa gravação desse vídeo, é a minha ex-mulher, no mês passado, no mês de abril, ela escreveu uma mensagem muito importante no Facebook, e que diz assim, ó, é, meramente falando, eu vou dizer com todas as letras o que Josiane de Souza Santos disse a mim pelo Facebook, na rede social. Ela disse assim: se você fosse homem de Deus, homem de sangue, de verdade, entregaria-se a tua vida no altar, o nosso casamento não teria vacilado, mesmo por uma situação de dificuldade financeira ou por outra situação, não teria me deixado, mesmo que eu teria mandado você embora da minha vida devido à raiva que eu fiquei do momento. Então, se você fosse homem de Deus, você entregaria o nosso casamento e hoje eu teria essas 4 crianças que eu tive depois que eu me separei de você, seriam suas filhas de sangue. Foi exatamente essas palavras que Josiane de Souza Santos, a minha ex-mulher, disse. E outra, eu não tenho nenhuma filha de sangue com você. Porém, a Raíssa é filha do teu primo, que ele realmente faleceu por tráfico de drogas. Aí eu vejo hoje Maceió, Alagoas, né, e todo o Brasil. Eu vejo hoje uma situação a qual a justiça está cega. Uma mãe que toma conta dos seus filhos, que às vezes pede para poder se alimentar, pede para poder não passar necessidade. Uma pessoa que paga um aluguel de uma casa, que tem os filhos morando debaixo de um teto, é tomado então as crianças e levado para o abrigo. Isso é uma injustiça muito grande que está acontecendo comigo. Porém, o que acontece aqui em Maceió, Alagoas, é uma realidade que o Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal Federal em Brasília, tem que ver que precisamos de rever a situação do nosso povo maceioense. Que existem mães que estão pedindo esmola com a criança no colo e estão morando na rua e as crianças não são tomadas. Isso é um absurdo.
O que o Conselho Tutelar está fazendo com a minha pessoa, isso é um absurdo. Porém, eu mando esse vídeo por todas as redes sociais e também ao vivo pela televisão, pelas emissoras aqui de Maceió. E eu agradeço a todos os telespectadores que estão me assistindo nesse momento, a injustiça que estão fazendo para com a minha pessoa e com a minha esposa, que ela tem um coração, ela está com medo de sair do abrigo e as crianças serem adotadas. Ela está assustada, ela está apavorada, em véspera do seu aniversário, em véspera dos Dias das Mães. Isso é um absurdo. Eu preciso de uma resposta de todas as autoridades, do governo do estado, as autoridades que estão me assistindo nesse momento. Minha esposa, para mim, continua desaparecida. E até então eu não tenho informação sobre a minha mulher. Está aqui a foto da minha mulher e uma pessoa que ama demais a esposa está fazendo então essa declaração de amor, e a qual eu vou postar também em todas as redes sociais. Eu fico por aqui, esse é mais uma gravação a qual eu estou expondo a situação à justiça maceioense, que precisamos de uma autoridade, de um advogado, que eu não tenho recursos para poder pagar um advogado no momento. Estou negociando aí uma casa própria para que a gente venha sair do aluguel, porque é mais um motivo até da gente poder viver uma vida melhor com nossos filhos. Sair do aluguel, sair da crise. Um forte abraço a todos os ouvintes. Obrigado.